Polícia Federal desmonta o esquema. Bilionário de ouro clandestino. A organização criminosa usava mineração ilegal e notas falsas. Quem tem as informações é Jéssica Nascimento. Jéssica, essa quadrilha aí não agia só aqui no nosso Distrito Federal não, né? Não mesmo, viu, Fred? Boa tarde novamente para você. Para quem ligou agora no nosso balanço geral, a gente está falando de mais de 13 toneladas de ouro que foram, então, adquiridos de forma ilegal. E esse pessoal envolvido, Fred, mandava esse ouro para fora do país. É muito dinheiro envolvido nessa operação que foi deflagrada em conjunto pela Polícia Federal, pela Receita Federal e também pelo Ministério Público. Então, estão sendo cumpridos nesta quarta-feira, Fred, mais de 27 mandados de busca e apreensão, 3 de prisão, e estamos falando desses mandados que estão sendo cumpridos em todo o país, em várias regiões. Aqui em Brasília também esses mandados estão sendo cumpridos, como no Rio de Janeiro também, Pará, Goiânia, Manaus, São Paulo e Mato Grosso, Fred. A Justiça também autorizou o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais em contas dessas pessoas que estão envolvidas nesse crime. Como é que eles conseguiam, Fred, esconder esse crime? Lembrando que esse ouro ele estava sendo obtido de forma ilegal, em garimpos ilegais na região amazônica. Então eram empresas envolvidas, Fred. 2 empresas são consideradas as chefes dessa organização criminosa. Então eles acabavam ali criando várias empresas fakes de fachadas e emitiam notas fiscais também falsas, Fred. Eles criavam ali uma grande quantidade de ouro, né? Como é que a gente pode dizer? Ali um estoque de ouro falso, e aí o pessoal acabava não tendo ali noção da grande quantidade de ouro envolvida nessa história. Então eles emitiam essas notas fiscais e criavam esse estoque também falso de ouro. Então a polícia começou a investigar esse caso em 2020 e chegaram, Fred, a uma grande quantidade de mais de 4 bilhões de reais de notas fiscais falsas que foram emitidas. Esses 4 bilhões equivale a 13 toneladas de ouro ilegal. Esse ouro era retirado em garimpo lá na região amazônica. Ou seja, Fred, a gente conversou com a Polícia Federal, além, claro, do prejuízo financeiro, esse garimpo ilegal traz realmente um grande prejuízo para a região amazônica, para o meio ambiente, e a Polícia Federal acredita que mais pessoas estejam envolvidas nesse crime, porque eles pegavam todo esse ouro e encaminhavam para fora do país. A gente tem aqui os países, olha, eles enviavam para os Estados Unidos, para Dubai, para a Itália, para a Suíça, para a região dos Emirados Árabes Unidos. Então, todo esse produto clandestino era vendido de forma aparentemente legal, justamente por conta dessas notas. Mas não, Fred, todo esse ouro era retirado de forma ilegal na região amazônica. Então, esses 27 mandados estão sendo cumpridos nesta quarta-feira. Provavelmente a gente vai ter essas 3 pessoas presas. Estava acompanhando aqui, Fred, nas notícias, em São Paulo, na região de Campinas, a Polícia Federal encontrou mais de 150 mil reais na casa de um dos suspeitos que estavam, então, retirando esse ouro e levando para fora do país. Então, até o final do dia, com certeza, a gente vai ter mais dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro envolvida nesse crime e, com certeza, mais pessoas presas, Fred, porque essa operação está acontecendo ali em conjunto com a Polícia Federal, com o Ministério Público e com a Receita Federal. Mais de 13 toneladas de ouro retirados ali de forma ilegal da região amazônica, Fred. 13 toneladas, gente, eu vou falar um negócio, eu nem sabia que dava para colocar esse volume tudo aí num lugar só. 13 toneladas, 13 mil quilos de ouro, gente. Mas milhões e milhões e milhões e milhões. Aí, mas a polícia conseguiu desarticular essa quadrilha, tá certo? Jéssica, beijo grande para você. Obrigado, gente.